Continuando o nosso programa nesta quarta-feira, ainda teve desdobramento aquela questão do MP e Prefeitura de Mossoró em relação à Mossoró Cidade Junina e à educação especial da Rede Municipal de Ensino. No próximo bloco, a gente traz para você. Manda sua opinião também sobre este assunto, sobre Câmara Municipal e sua pergunta em relação à educação federal, esse bloqueio de verbas para a educação, para as universidades federais, para os institutos federais. Participe do programa de hoje com a gente. A gente volta a falar sobre Câmara de Mossoró, que aprovou na sessão de hoje a redução temporária de ISS para alguns serviços em Mossoró. O projeto também foi aprovado por um acordo de bancadas e em regime de urgência. O projeto do Executivo reduz de 2% para 5% a alíquota do Imposto sobre Serviços, o ISS, de hotéis, transporte coletivo, transporte escolar e táxis. A medida é válida por 2 anos. É algo que a gente já vem cobrando há algum tempo, porque Mossoró precisa ser competitivo. Inclusive as nossas empresas, as nossas indústrias, elas precisam ser competitivas. Aprovado o projeto, a redução da alíquota deve começar a valer a partir do primeiro dia do mês seguinte à aprovação da matéria. Esses comércios, eles tiveram muitos prejuízos no ano da pandemia. Foram os primeiros a fechar e os últimos a abrirem. Então, diante desse contexto, o município reconhece e, através desse projeto, vai poder diminuir esse impacto financeiro que essas empresas sofreram. E chegará também à Câmara Municipal mais uma redução de ISS, que aí vai beneficiar alguns setores, como as energias renováveis e outros setores que precisam dessa competitividade. Se a gente não for competitivo, municípios aqui da região, municípios vizinhos que têm um ISS menor, vão atrair esses postos de emprego para outras cidades aqui vizinhas e Mossoró vai sair perdendo. Pois é, que bom que a Prefeitura está prestando atenção nisso, nessa competitividade. A gente tem um exemplo que não é muito satisfatório em relação aos estados vizinhos, né? Que não aconteça com o Mossoró em relação aos municípios vizinhos. Vamos voltar à nossa conversa com o diretor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Hélio Cunha, que está aqui com a gente. E no primeiro bloco a gente já falou sobre bloqueio de 14,5% da verba do MEC para estas instituições. Aqui no IF foram cerca de 3 milhões, o que corresponde a 26%, pouco mais de 26%. Ou seja, o negócio foi sério aqui no orçamento do IFRN. Professor, o senhor acha que essa medida, que teve inclusive como justificativa o reajuste que precisa ser dado a servidores federais pelo governo, tem a ver com o ano eleitoral? Bom, isso aí é algo difícil da gente taxar se tem ou não. O fato é que, embora haja a promessa de aumento para servidores, nós estamos aí há mais de 5 anos sem aumento e, para falar a verdade, concretamente, não vi nenhum movimento nesse sentido de a gente perceber que haverá ou não aumento. A gente não, até o presente momento, não trabalhamos com essa possibilidade, porque essas notícias vêm e vão e a gente não sente firmeza nessa questão. Né? E a questão também é um pouco também estranho isso, porque a questão da verba que vem para o custeio é aquele poder discricionário que é feito para as instituições poder utilizar a sua verba, né? O seu funcionamento. E, normalmente, o recurso que está associado à questão de salários é ligado a outra rubrica maior, mas, enfim, o governo pode alegar o que quiser nessa situação, mas o nosso entendimento é que a gente não tem como planejar algo se a gente recebe uma informação dessa. Então, a gente tem todo um planejamento, esse planejamento agora vai precisar ser refeito. E refeito de que forma? Cortando e deixando de executar alguma coisa que estava planejado. Então, sim, isso é bastante complicado. Este tipo de bloqueio não é novidade. Já aconteceu de outras vezes. Mas sempre impacta na instituição. Muito, impacta muito. Já aconteceu no ano 2019, o ano 2019 foi um bloqueio, inclusive, maior, nós recebemos um percentual de 30%. Foi um bloqueio, assim, que de imediato, quando a gente recebeu essa notícia, de imediato, já nos primeiros dias, a gente já automaticamente comunicou alguns cortes de algumas ações, né? Então, naquela época, por exemplo, a nossa instituição tem um diferencial em relação a outras instituições que são questão de aula de campo. Nós temos uma verba
boa para a aula de campo, que é o quê? A gente leva o estudante a outra cidade, pode ser dentro de Mossoró, em outra cidade, para visitar, por exemplo, uma determinada empresa, um parque industrial, por exemplo. Isso existe vários tipos de exemplos, esse é um deles. E isso tudo é bancado com a instituição. A instituição banca o recurso para o estudante poder se alimentar durante a ida, banca diária de motorista, né, de servidor, banca combustível. Então, isso é um diferencial. Onde é que você consegue trabalhar com alunos onde mais de 50% vem de escola pública, tem um histórico de uma renda per capita familiar baixa, esse tipo de coisa, é uma ajuda que a gente coloca. Foi uma ação que, no ano 2019, nós tivemos que bloquear, né? Nós tivemos que não exercer. Nós temos resultados importantíssimos, por exemplo, em Olimpíadas de Conhecimento. Nós somos destaque nacional, na Olimpíada Nacional de História do Brasil, onde a final é em Campinas, né? Então, nós já levamos uma delegação de 75 pessoas para Campinas em outros tempos. Com uma situação dessa, possivelmente não teremos mais como levar. Embora tenhamos alunos classificados para essa final, a gente pode não ter esse benefício, né? Nós temos estudantes que realizam trabalho de pesquisa e extensão, secundaristas. Só o nosso IF proporciona isso, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte. Estudante secundarista realizando pesquisa e extensão. Por vezes é necessário apresentar algum trabalho em outra cidade, em outro estado. São recursos que são utilizados para funcionamento para essa situação. Nós temos, por exemplo, 200 refeições diárias, 240 para ser mais precisa, diárias ofertadas aos nossos estudantes, né? E que nós precisamos do custeio para manter isso, as situações. Nós atendemos os nossos estudantes, alguns deles com vale transporte. Então, esses benefícios, que são ações para a permanência e êxito do estudante dentro da instituição, eles precisam de recurso. Não tem como você cobrar um estudante que vai ter, por exemplo, uma aula em um turno e uma aula extra no contraturno, porque ele não tem condições nem de retornar, porque às vezes nem tempo dá, e também não tem condições de pagar a sua própria refeição dentro da instituição. Então, são situações que são mapeadas de vulnerabilidade social, que o nosso custeio, a gente entra nessa questão. São situações que, para isso, é que serve, entre outras coisas, o nosso recurso, né? Professor, apesar desses sucessivos cortes que já vêm acontecendo, o IF tem tido um bom desempenho, por exemplo, no Enem. Sim. Tem bons resultados, tem bons desempenhos. O que é que o senhor atribui? Essa sua afirmação, Carol, é interessante para que a gente tenha em mente que o gasto, entre aspas, com a educação é um investimento. O IF é uma das instituições que dá retorno à sociedade. O IF, por exemplo, em todo o processo seletivo para uma vaga de posto de trabalho, normalmente quando tem um aluno que vem do IF e outro, normalmente o nosso estudante ele tem uma boa aceitação. Nossos estudantes, ao chegar no mundo do trabalho, por vezes ocupam cargos de gestão, de comando, dentro de uma empresa ou de uma instituição. Nossos colegas das universidades públicas sabem que os estudantes que vêm do IF, via de regra, se destacam nos cursos em que se inscreve. Via de regra, são bem classificados no SISU para aqueles cursos. Então, assim, é um retorno concreto. Não se está falando de algo que a gente... pode acontecer. Não, simplesmente acontece. E quando você falou em Enem, o campus Mossoró, particularmente, já foi por 3 vezes durante a sua existência a escola de melhor desempenho no Enem, no Rio Grande do Norte, totalizando escolas públicas e privadas. Já foi por 3 vezes. E uma vez, segunda colocada. Então, assim... Nós, ao final do ano, sempre em processo seletivo, nós aprovamos uma média entre 80 e 100 estudantes em escolas públicas. Todo ano isso acontece, mesmo sem haver um programa específico de preparação do Enem para isso. Então, isso é o resultado de uma educação sólida, consistente, que é feita dentro da instituição. Nós temos um quadro de professores que... Quais são os estudantes que dispõem na cidade de Mossoró, até mesmo no estado do Rio Grande do Norte, onde você tem aí
de 60 a 80 professores, entre mestres e doutores, que ele ensina. Isso só existe na universidade. Mas estudantes secundaristas do IFRN dispõem de professores com esse nível de capacitação. Então, tudo isso faz um diferencial, de modo que se reverta em excelentes resultados. Para a gente manter isso, a gente precisa de recursos. Né? Professor, a instituição ela teve já através do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, emitiu uma nota falando sobre este bloqueio e, através desta nota, através dos manifestos, não só do IF aqui, do Rio Grande, de Mossoró, do Rio Grande do Norte, mas do país, vocês tiveram algum tipo de resposta sobre esse bloqueio, se ele vai realmente acontecer de fato, se vai ser revertido? Se existe alguma perspectiva de mudança deste quadro? O que eu posso afirmar concretamente é que o bloqueio já aconteceu. Já aconteceu. Então, em termos de recurso que chega à instituição, já apareceu na nossa tela lá do sistema do governo como um recurso bloqueado, 13 milhões de reais. Isso aí já aconteceu, esse recurso. A gente tem uma certa esperança de que esse recurso ele possa retornar. A gente tem ainda uma esperança, porque do ponto de vista técnico chama-se um bloqueio, ele não chegou a cortar, ele bloqueou, que pode. Mas a gente não, infelizmente, depois de uma notícia dessa, nós não temos mais como trabalhar com isso, porque isso pode se estender por um mês ou o ano todo. Então a gente tem contratos para honrar. A gente tem contratos para honrar. Contrato de prestador de serviço, de trabalhadores terceirizados trabalhando dentro da nossa instituição. E é bom que se registre que essa situação que a gente vem sofrendo, ela não é de hoje. Aconteceu agora a questão do bloqueio, mas há mais ou menos 5 anos, a gente tem tido um congelamento do nosso orçamento. E esse congelamento do nosso orçamento tem tido algumas consequências. Uma delas, por exemplo, é que a gente tem sido obrigado, uma coisa muito ruim, a cada renovação de contrato, seja ele de que contrato for, um contrato que envolva mão de obra, seja ele contrato de limpeza, seja ele contrato de profissionais para dar manutenção no campus, seja ele contrato, por exemplo, de motoristas, a gente tem, a cada contrato renovado, a gente tem que demitir pessoas, porque a gente não consegue mais ter o mesmo quantitativo de trabalhadores, porque o recurso ficou congelado, na prática diminui, porque existem os índices inflacionários e que não é possível, por exemplo, a gente manter mais. Então, é realmente uma angústia muito grande que sentimos, porque entre muitos problemas causados por essa falta de investimento ou pouco investimento, a gente ainda culmina com demissão de pessoas, pais de família, que precisam daquilo ali. Né? Existe alguma mobilização, além das notas que já foram publicadas, alguma mobilização para demonstrar essa insatisfação e tentar um contato com o governo federal? Sim, a mobilização que existe, no caso da nossa rede federal, de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existe um conselho chamado CONIF, que é o conselho que reúne todos os reitores da rede nossa. O CONIF também já se manifestou. O CONIF tem pessoas em Brasília tentando uma renegociação, reitores de diversos institutos federais de todos os estados tentam fazer contato com parlamentares para que possa sensibilizar e chegar até o governo e mostrar essa realidade. Mas, por hora, não há aceno de que isso vai retroceder. Por hora, não existe esse aceno. Então, nós temos 2 ações a ser feitas. Uma é planejar alguns cortes internos até que isso seja feito, revertido, e do ponto de vista externo, buscar apoio. Né? Buscar apoio. Né? Uma ação como essa, por exemplo, que a gente pode dialogar com a sociedade para ele entender que a instituição daquela precisa de pessoas e precisa de recursos para dar os resultados que dá. Então, é uma forma de sensibilizar as pessoas e que a opinião pública, entendendo essa importância, pode somar força, exercer pressão, seja no próprio executivo, seja no legislativo, para que situações como essa sejam revertidas. A gente tem esperança de que o legislativo possa se mobilizar, né, no sentido de fazer convocação,
no sentido de que haja uma pressão para que retorne, porque quem perde são os estudantes, por consequência, a sociedade. Porque os institutos e as universidades existem para fomentar uma educação de qualidade na sociedade. E os estudantes são os representantes dessa sociedade. Vamos então fazer mais um intervalo. No próximo bloco, nós voltamos com mais cenário político.